tudo começa no conceito que a gente vem adotando, que é o da IND, da Infraestrutura Nacional de Dados, que eu vou explicar um pouco para vocês. Então, assim, dentro do contexto de governo digital, existem algumas prioridades estabelecidas, né, de integração federativa, plataforma de serviço no âmbito aqui do GovBR, e um dos pilares, né, do governo digital é exatamente essa infraestrutura nacional de dados. Mas o que a gente está chamando de infraestrutura nacional de dados? Quando a gente olha o dado, né, a gente até brinca aqui que se você tiver só o carro, você não vai para lugar nenhum se você não tiver gasolina, estrada, sinal, fiscalização, né? A mesma coisa, se você tiver o dado e ele ficar lá empoeirando, ele não agrega valor nenhum, né? Mas esse dado ele precisa ser trabalhado sobre várias dimensões, que é o que nós estamos chamando de infraestrutura de dados. Então esse dado ele tem que ter qualidade, ele tem que ser acessível, você tem que conseguir extrair inteligência e conhecimento, ele pode ser utilizado para inteligência artificial, ele tem que ser descoberto, as pessoas precisam saber que aquele dado existe, né? Ele precisa passar por um processo de catalogação, de registro, né? No caso, né, específico aqui do governo, o Estado precisa estar num ambiente tecnológico que traga um grau de soberania para o país. Os dados que são confidenciais precisam estar seguros e a gente tem que respeitar as questões de dados pessoais e, naturalmente, uma questão de governança que vai dar liga em todos esses elementos. E aí eu peço para vocês só se atentarem para esses ícones, porque nos próximos slides, ao invés de chamar disso aqui tudo, né, eu vou colocar alguns ícones, não precisam decorar todos, mas só para se alertar que cada elemento desse aqui será representado nos próximos slides por meio desses ícones. E aí a gente tem uma missão aqui no governo de que todas as bases de dados do governo possam ter maturidade nestes elementos. Veja que eu destaquei aqui a questão da interoperabilidade, porque ninguém tem todos os dados que precisa, então a gente precisa fazer esse trânsito, né, esse fluxo de dados. E aí, eu quero apresentar as minhas próximas ideias aqui com relação utilizando um exemplo prático. Então, existe uma política pública, por exemplo, no governo, que se chama Passe Livre, que é gerenciada pela ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que viabiliza o transporte gratuito interestadual para pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência. Então, essa política, né, os cidadãos, antes eles precisavam passar por um processo grande de comprovar, apresentar informação, documento para serem beneficiados por essa política. Então, foram promovidas algumas integrações com a base de identidade para identificar e saber com quem é aquela pessoa que está pedindo, com o benefício de prestação continuada para saber se aquela pessoa é uma pessoa com deficiência, então se ela já foi identificada como deficiência em outro órgão, ele não precisa recomprovar a deficiência. Uma integração com o E-Social para verificar se aquela pessoa está dentro das rendas, né, das prerrogativas de renda do programa. Também no CAD único, então vai em 2 lugares para verificar essa questão da renda. Tem uma integração com o CEP para verificar a questão do endereço e com o GovBR para fazer o login. Então, tudo isso aqui já é uma realidade hoje. Então, o usuário, o cidadão que precisa usar o passe livre, ele não precisa reapresentar todas essas informações, porque o próprio governo fez integrações bilaterais da NTT com cada um desses órgãos aqui e automatizou esse processo. Ótimo. Interoperabilidade funcionando dentro de uma política pública específica. Mas o que a gente começou a perceber? Assim como o passe livre precisa dessas informações, a gente vai ter o Bolsa Família, a gente vai ter a Identidade Jovem, a gente vai ter o PED-MEI, vai ter outros programas sociais que também são relacionados a pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência, que vão precisar fazer também essas integrações. E essas discussões, elas vinham sendo feitas ministério a ministério, bilateralmente, o que gera mais ou menos essa teia de um órgão conversa com o outro e essa coisa acontece toda de forma individual. E aí a gente começou a trazer o conceito de ecossistema de dados, que muito se assemelha com a questão dos data space, a gente não quis chamar do mesmo nome, porque também tem nuances diferentes, mas a gente começar a olhar para essa coisa, de sair da discussão bilateral e começar a olhar como um todo, tanto do ponto de vista de articulação institucional entre os órgãos e entidades envolvidos, também como do ponto de vista de tecnologia, para a gente reaproveitar, reutilizar soluções. E aí veio, dentro do âmbito do GovBR, né, como já foi comentado pela Cristiane do MD que me antecedeu, o próprio programa Conecta, que vem como um barramento para facilitar e organizar um pouco essa coisa e parar de a gente trabalhar de forma bilateral e sim com um olhar mais coletivo. Claro que aqui
eu estou dando um zoom principalmente na questão da interoperabilidade, que acho que todos que me antecederam falaram sobre isso, mas, para além disso, a gente quer olhar aqueles outros elementos de governança, de segurança, de privacidade, de inteligência, que a gente quer também extrair dos dados. Só que esse aqui é um exemplo, né, de um ecossistema na área social, mas a gente percebeu que existem vários casos de ecossistema. Então, quando você vai para a área rural, você não tem um ministério só trabalhando a questão da terra rural. Você tem quem precisa colher o imposto daquela terra, você tem quem precisa saber se naquela terra tem uma reserva florestal ou não, você precisa ver se aquela terra é produtiva para questões de assentamento. Então tem vários órgãos que precisam olhar para a questão rural. E se a gente não trabalha nesse conceito de ecossistemas, o que tem acontecido? Cada órgão olha para a sua competência específica, e aí a gente começou a ver duplicidades de bases de dados, burocracias, duplicidades para o cidadão interagir com o governo, que precisa cadastrar a terra dele em um monte de lugar, e assim sucessivamente. E aí, no fiscal também, na própria gestão pública, e nos temas, na saúde, na educação, a gente começou a ver que não dava mais para cada um olhar só para o seu universo, a sua competência de forma isolada. A gente precisaria começar a olhar isso de uma forma coletiva, e daí veio esse conceito dos ecossistemas, e aí a infraestrutura nacional de dados, ela vai ser, na verdade, a soma desses ecossistemas, que tanto precisam trocar dados dentro do ecossistema, como também entre os ecossistemas. E a gente começou a olhar também que isso envolveria, naturalmente, o governo, o primeiro setor, mas também há muitos dados, né, no mercado privado e no terceiro setor, que são de interesse do governo, muitos dados do governo que são de interesse dos demais setores, com todas as questões relacionadas, sobretudo com relação à produção de dados pessoais observadas. E aí a gente começou, e aí eu venho falar aqui um pouquinho de um piloto que a gente começou a executar nesse conceito de ecossistema de dados, que foi na primeira infância. A primeira infância diz respeito às crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, essa criança, ela vem sendo trabalhada pelo governo por meio das políticas públicas, na saúde, na educação, na assistência, mas de maneira isolada, cada um resolvendo, digamos assim, a sua política pública. E a gente começou a fazer um conjunto de oficinas, juntamos uma série de órgãos, uma série de atores, para entender esses dados, entender como que eles estavam sendo trabalhados, e a gente identificou a necessidade de criar esse conceito ecossistemas, porque a gente tem tanta informação, precisa saber tanta informação de quem que é o responsável por aquela criança, mas a gente tem informações especializadas de cada tema. Então, lá na educação, se aquela criança está numa creche, está numa escola, ou se não está, se ela está em fila, se ela precisa ser priorizada ou não, se ela está indo para a escola. Na saúde, se a criança está tomando vacina, se ela está em situação de fome e precisa de atendimento especializado, se ela está seguindo todos os acompanhamentos de desenvolvimento, de altura, peso, que são necessários, né? Também as questões de gravidez, de acompanhamento ao longo de todo o processo de gravidez. Na assistência, se aquela criança está numa situação de baixa renda, está recebendo algum programa, se aquela criança é uma criança com deficiência ou não, e, portanto, habilitada a receber o BPC, e toda a questão da rede SUAS como um todo, e também na parte de direitos, se aquela criança está sofrendo algum abuso, alguma violação de direitos. Então, essas bases de dados, hoje, elas estão isoladas, cada uma trabalhando a sua política, e tudo bem até então, mas o valor que a gente começou a perceber, olhando isso de maneira de ecossistema, começou a aparecer uma série de questões que não tinham sido observadas quando a gente estava olhando isso em isolado. Uma dessas questões, por exemplo, é para o responsável da criança, né? Hoje ele precisa baixar uma série de aplicativos, acessar uma série de sistemas para poder acompanhar e monitorar a criança. Então, a ideia que surgiu foi da gente ter um local único onde o responsável vai poder olhar para a sua criança, né, sobre a qual ela é responsável, e ter um olhar, digamos assim, mais holístico, um olhar que vai ver a criança como um todo. Da mesma forma, a gente começou a ver que a gente poderia trabalhar notificações personalizadas para esses responsáveis por meio de cruzamentos de informação entre essas bases, né? E não só para o cidadão, mas para os gestores públicos, né? Profissionais da educação, da saúde, que também precisam ter informações, em alguns casos estatísticas, não precisa às vezes ser identificada, mas também
informações individualizadas. Então, você tem profissionais de assistência social, você tem médicos que estão, às vezes, atendendo uma discussão sobre acesso a dados pessoais, que precisa ser bem discutido, vou falar um pouco mais sobre isso, mas existem também grandes oportunidades de aproveitar dados que estão dispersos para ter um atendimento mais personalizado, para poder agregar valor para que aquele profissional que está executando uma política pública possa executar uma política pública mais efetiva. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, a gente verificou a necessidade de integração entre várias dessas políticas, aqui, por exemplo, a relação entre vacina e creche, né? Então, a escola poder começar a ser um locus de atuação para incentivar a cobertura vacinal das crianças, por exemplo, no momento em que você está fazendo a matrícula da creche, ou que você tem ali aquela criança matriculada numa creche, você poder ter informações de estímulo ali relacionadas à vacinação, por exemplo. Então, estou falando aqui de intersetorialidade, falando da educação ajudando a saúde, e também a assistência pode ajudar a educação, e aí a gente vai criando a soma de efeitos das políticas públicas. E dessa experiência, né, que é um caso de um ecossistema que a gente está criando, a gente já identificou alguns desafios, né? Então, o primeiro desafio que a gente teve foi de identificar o valor do próprio ecossistema. A primeira reunião que a gente sentou com esses órgãos, a gente tinha a expectativa de que todo mundo saberia o que precisa, qual que é o dado, o que é, e quando a gente perguntou para cada um dos órgãos, mas vem cá, o que vocês precisam de dados um dos outros? A gente recebeu uma pergunta como resposta, que assim, quais são os dados que os outros ministérios têm que eu poderia estar usando e que eu nem sei que aquele dado existe, né? Então, essa questão de identificar o valor para cada um dos órgãos, né, e identificar, mapear quais são os dados, o que ele poderia ajudar, é um desafio, não é uma resposta que o governo tem assim na ponta da língua, a gente tem que descobrir isso de forma coletiva. Então daqui vem um desafio que e aí imagino que no setor privado também, né, de você saber quais são os dados que tem e como que aqueles dados podem agregar valor para cada uma das organizações em separado. No caso do governo, identificar também o valor para o cidadão. Então, como eu comentei, o cidadão estava interagindo de forma bastante isolada. Então, a gente viu que, trabalhando isso com o ecossistema, facilitando a integração dos dados, viabilizando isso, o cidadão vai ter um efeito de um olhar integrado mais fácil, com alertas, né, mais simplificado. Então, a gente também teve um desafio para descobrir esse valor para o cidadão. E também o valor para a economia, que a gente nem chegou ainda no caso da primeira infância, que é extrapolando o governo, né? Como esses dados podem ajudar a fomentar, a criar negócios, a gerar empregos, a gerar renda para a sociedade. Novamente, né, com todas as questões aqui, eu não estou falando que nós vamos pegar todos os dados das crianças e sair compartilhando de qualquer maneira para qualquer pessoa, não é isso que eu estou dizendo, mas existe um valor que pode ser utilizado, às vezes, com dados estatísticos, dados agregados que não revelam ali informações da criança, ou às vezes até revelam. A gente tem ONGs que fazem serviços à sociedade, que prestam serviços individualizados e que, por meio de consentimento ou por meio de contratos, e desde que seja caracterizado como execução de políticas públicas, a gente possa até compartilhar dados também identificados, né, como hipótese aqui. Além disso, essa questão da governança, que acho que foi muito falado aqui também pela Cristiane, de assim, dentro desse ecossistema, quem toma a decisão, quem estabelece a prioridade, quais são as responsabilidades que agora são compartilhadas, até onde compete o Ministério da Saúde, a partir de onde compete, por exemplo, o Ministério da Educação. E normas, sejam elas gerais, de compartilhamento de dados, leis, ou específicas daquele sistema que precisam ser criadas para estabelecer suas regras próprias e aderentes, né? O ecossistema de educação, ele é diferente do ecossistema de saúde. A sensibilidade dos dados, os riscos de vazamento são diferentes, não vão precisar também de regras e normas específicas. E, além de todo o desafio, né, no caso aqui do governo, que trabalha muito com dados pessoais, de fazer compatibilização entre as finalidades, de definir as estratégias de minimização e de anonimização de dados. Todas essas coisas aqui, eu poderia ficar um bom tempo falando sobre cada um desses itens aqui, porque são questões que, na prática, a gente vivenciando e implementando, aparecem. Então, toda semana a gente está discutindo se pode, mas o professor pode acessar o dado de saúde da criança, até quando ele pode, de que forma isso, que riscos isso pode trazer, ou que benefícios para a criança isso pode trazer. Então, é todo um trabalho de descoberta de valor que a gente vai fazendo, e a gente só vai conseguindo fazer isso de maneira coletiva, trabalhando de forma em ecossistema, em
tentando fazer um paralelo aqui com espaços de dados, né? Tem coisa que só na hora que você consegue descobrir esse valor, que você começa a discutir isso em grupo, é que as coisas começam a aparecer, e daí a necessidade da gente fomentar, né, como também foi colocado aqui pela Cristiane, tanto de trazer regras, quanto de trazer governança, quanto de trazer fomento, porque vai ser necessário um empurrão. Essas coisas, naturalmente, elas vão demorar muito para acontecer. Então, quando você tem um ator que consegue reunir conjunto de outros atores e fala assim, vamos discutir isso de forma coletiva e começar a descobrir o valor que o dado pode gerar, muitas coisas vão ser aceleradas. E muitos insights que isoladamente nem tinham sido surgido, não havia surgido por cada um dos órgãos, começaram a aparecer quando a gente começou a trabalhar, quando a gente começou a fomentar, quando a gente começou a discutir esses assuntos de forma coletiva. Então, termino minha fala aqui dizendo que o governo, olhando para dentro do governo, setor público, tem visto esse assunto de compartilhamento de ecossistema de data space como um assunto importante. A gente tem conseguido identificar o valor disso, tanto para os órgãos quanto para a sociedade, e precisamos ainda descobrir muito sobre o valor disso para a economia como um todo.